Endo em 1 minuto. Dicas clínicas rápidas e eficientes, baseadas em evidências científicas, que irão transformar a sua vida dentro da endodontia. Hoje teremos mais um bloco super especial do Endo por Elas. Antes de iniciarmos, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, aperta no sininho para não perder nada, nenhum conteúdo em primeira mão. Deixa mensagem aqui nos comentários com sugestões de temas, elogios, críticas, tudo para que a gente cresça juntos. E não deixa de curtir o nosso vídeo se ele fizer sentido para você. O Endo por Elas de hoje traz uma convidada super especial, Mariana Borges, mais conhecida como Mari do Endocientíficas. Mas o assunto hoje é ciência além da endodontia. Vamos conversar sobre como se desconectar, como trazer a espiritualidade para o seu consultório e transformar a sua vida e a do seu paciente. Fica até o final, que tem dicas preciosas nesse vídeo. Então, gente, esse Endo por Elas está um sucesso e eu não poderia de convidar essa grande estrela para estar aqui conosco, impactando você que está aí nos escutando pelo podcast, nos vendo pelo YouTube. Mariana Borges, mais conhecida como Mari do Endocientíficas, eu tenho certeza que vocês já conhecem. Olha ela aí. Mari, seja bem-vinda ao nosso Endo por Elas. Hoje a gente vai trazer um tema bem especial. Como eu falei para a Mari, que como a gente não tem oportunidade, ainda não tivemos, mas teremos oportunidade de estarmos tomando um cafezinho, falando sobre esse lado good vibes da gente. Hoje nós estaremos aqui fazendo isso de forma virtual, mas em breve eu quero estar com você juntinho, presencialmente, viu, Mari, para a gente conversar. De preferência, uma praia aí no Nordeste, hein? Ai, que Renata, muito obrigada delícia! pelo convite. Estou muito feliz. Acho que vai ser muito legal aí o nosso bate-papo. Vai sim, Mari. Hoje, gente, eu convidei a Mari mais Borges e menos endocientíficas, para a gente trazer para vocês essa conexão que eu tenho com ela, né? Eu me conecto com ela nesse sentido, nesse lado assim, de terapias alternativas dentro desse universo frenético que a gente vive, como ser mãe, ser mulher, ser professora, ser endodontista, né? E a gente desfruta e compartilha de um universo bem legal que a gente quer trazer hoje para vocês, tá bom? Então fica até o final, que no final tem dica valiosa para você que quer transformar a sua vida de forma leve e trazer para a sua vida paz e espiritualidade, né, Mari? Para conseguir contornar essa energia que o mundo vem pedindo para a gente, né, Mari? Sim, com certeza. Eu Acho que a nossa profissão pede muito isso também. E posso começar a falar, porque eu gosto de falar. Pode. Eu já peguei aqui um Eu acho assim, caderninho para anotar tudo, que hoje eu quero aprender muito com olha você, só, Mari. imagina. Eu sempre pensei assim, né? Quando eu entrei na faculdade, eu sou muito ansiosa, tá? Então, assim, as pessoas acham que, né, às vezes eu dou dicas, falo, ah, eu medito, eu faço isso, faço aquilo. Então, as pessoas pensam que eu devo ser a pessoa mais zen, calma do mundo, né? E o que eu falo, e às vezes, por exemplo, né, meu pai adora falar isso, eu discuto com meu pai, sei lá, a gente tem um desentendimento. Meu pai fala, nossa, mas você medita, o que que adianta? Olha aí que mal educada. Aí eu, pai, se eu não meditasse, eu matava alguém. Então, eu cheguei nesse estágio aqui é porque eu medito muito, que eu poderia estar muito pior, né? Então, a gente está sempre nessa busca de tentar ser um pouquinho melhor. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente já começar falando, que eu vejo talvez uma certa desconexão, né? Ou que as pessoas se preocupam muito com apenas um aspecto da vida, né? E a gente, por exemplo, endodontista, ser dentista é só um único.
pilar é só um único aspecto da nossa vida. E desde sempre eu entendi isso, assim, desde quando eu entrei na faculdade, eu era ali muito ansiosa, eu já entrei pensando, o que que eu vou fazer daqui 5 anos, né? Minha faculdade, minha graduação foi de 5 anos, e aí eu comecei a ter queda de cabelo, já vivendo nesse futuro, lá né? na Que graduação. nem eu nem sabia se ia chegar, né? Porque vai que acontecesse alguma coisa, eu desistisse da faculdade antes da hora, mas eu já estava ansiosa pensando o que que eu iria fazer daqui 5 anos. E de certa forma foi algo bom, porque eu produzi muito na faculdade, porque eu pensava assim. Se eu formar e quiser ser professora universitária, eu preciso construir o meu currículo agora. Então, eu fiz um monte de iniciação científica, essa vontade, né, de ir para a vida acadêmica nasceu daí, e Lá na gostar, e graduação. falar tanto de artigo. Na graduação, eu já fazia pesquisa, eu fiz pesquisa a faculdade inteira. Mas assim, não porque eu gostava, não porque eu super me interessava por aquilo, mas porque eu pensava, eu preciso construir o meu currículo, eu preciso ter é, alguma coisa aqui, não sou herdeira, então eu preciso fazer o meu, né? Eu preciso fazer os meus corres. E se eu não quiser, eu tenho muito medo de me arrepender, sabe? Se eu puder escolher assim, medo do quê? De me arrepender. Então eu pensava assim, mesmo que amanhã eu escolha não ser professora universitária, mas pelo menos eu fiz meu currículo, né? Isso aqui não vai ser perdido. E aí, se eu for para o consultório, tudo bem, né? Alguma coisa acrescentou na minha vida. E eu segui dessa forma, né? Fiz bastante, eu me formei e não queria saber de fazer mestrado nem doutorado. Tomei birra, porque né, fiz tanta pesquisa, fiquei tanto em laboratório que eu pensei, gente, eu preciso ir para o consultório. Eu preciso saber o que é ser dentista. Mas depois de um tempo, depois de 3 anos, eu resolvi, e o meu currículo estava lá, e foi um dos melhores ainda quando eu prestei o mestrado na FOB. Então, assim, de certa forma, foi muito bom. Mas já na faculdade, né, vivendo isso, eu olhava minhas fotos e eu não entendia por que que eu estava tão diferente, eu não conseguia. Eu falava, gente, eu era tão diferente, mas eu não consigo identificar o porquê. Sabe aquela mudança sutil, né? Tipo um botox que a pessoa faz, um clareamento. E no meu caso, era o meu cabelo, eu tinha muito cabelo. E meu cabelo caiu quase tudo. Eu passei até aquele cabelinho de boneca, sabe? Aquele Aham. tufinho Sim, sim. dessa ansiedade. E aí eu me formei, fui atender, fui para a clínica popular, cheguei, caí de paraquedas numa cidade. Eu me formei em Uberlândia, né? Na Universidade Federal de Uberlândia, lá é uma cidade que tem muitos cursos, muitas faculdades, lá tem faculdade particular, faculdade pública. Então é uma cidade assim que não absorve tanto os profissionais, né? Então acaba tendo Sim. muito dentista, é uma cidade boa, e aí, na faculdade, eu ouvi os meus colegas que se formavam reclamando que iam para convênio e ganhavam porcentagem de convênio, então ganhava muito pouco. E eu já pensava, meu Deus do céu, amanhã vai ser eu me formando. Eu não quero isso porque eu vou ficar frustrada com a profissão, né? Depois de 5 anos, ganhar R$ 700 no mês. E aí uma pessoa falou, ah, tem uma proposta aqui de R$ 120 o dia. E eu contei para o meu pai é engenheiro. E meu pai falou: eu não tenho coragem de pagar isso para um peão, para um pedreiro, que não tem essa formação de 5 anos que você teve, que eu investi. Então você não vai aceitar. Então tinha essa pressão também, né? Isso E aí. aí eu recebi uma proposta, assim, uma amiga tinha ido para uma região no entorno de Brasília. E quem já foi para Brasília, né, e conhece ali a região, sabe como é. Brasília tem ali o plano piloto, que é lindo, maravilhoso, né, que ele para inglês ver, mas Aham. ao redor, né, uma cidade pequena, se a gente for ver, mas aí não consegue absorver todo mundo que está lá, né? Então Sim. cria-se várias cidadezinhas ao redor de Brasília, um bairro que cresce e vira uma cidade. E essas cidades, muitas delas são cidades periféricas, são cidades assim que não tem nem asfalto, né? Onde eu trabalhei, muitas e muitas regiões lá não tinha nem asfalto. Era assim, um pouco precário, baseado na realidade que eu vinha de uma cidade maior, sempre morei na casa dos meus pais. Nunca tinha pagado uma conta, eu não sabia fazer uma transferência de banco, Renata. Olha só. É,
né, apesar de não ser uma herdeira, eu tive uma vida confortável, Sim. né? Ali, aquela classe média, mas a partir do momento que eu me formei, eu precisava andar com minhas próprias pernas. E eu encarei esse desafio. Fui para lá e fui para uma cidade que chama Valparaíso de Goiás, né? Uhum. Eu vira e mexe, tem seguidor de lá e que manda mensagem e fala: Ai, não acredito que você trabalhou lá. E era uma cidade que eu trabalhava na periferia dessa cidade. Já era uma cidade assim mais periférica, mas Aham. eu trabalhei na periferia. Então era uma boca de fumo do lado do consultório e eu ali, vira e mexe, tinha tiroteio, enfim, mas deu tudo certo, graças a Deus. E assim, tinha um volume de paciente muito grande, né? E lá eles trabalhavam com bons materiais. Para mim foi uma escola. Aham. Era uma clínica popular, mas tinha ali uma auxiliar que me ajudava, tudo era limpinho, arrumadinho, organizado, que fez com que eu tivesse motivação de continuar ali. Uhum. E eu aprendi muito lá, tanto com a questão de lidar com o paciente, quanto com a questão técnica mesmo, porque tinha um fluxo de paciente muito grande. Mas aí eu era uma jovem mulher, né, ali recém-formada, me mudei para essa região completamente sozinha, não tinha amigos, não tinha família lá e trabalhava muito. Então, eu chegar. E aí, uma coisa que eu vira e mexe também, vem seguidor falar que se identifica, é aquele medo, né? Aquela sensação de tipo, meu Deus, agora sou eu e Deus aqui, né? Antes, Sozinha. a gente está lá na faculdade, tem um professor, a gente não responde, né, pelos nossos procedimentos. E aí eu passei a viver uma segunda fase dessa ansiedade, né? Aquele medo. Qual era o meu medo? De estar lá atendendo e algum paciente que eu fiz um procedimento anteriormente, que ele chegasse lá muito bravo porque o procedimento que eu fiz não tinha dado certo, né? Sei lá, e eu fazia procedimento básico, não sei o que que esse paciente poderia vir reclamar. Nossa, não está muito limpo aqui. Enfim, eu tinha, sabe, esse medo de estar lá, e aí chegava o paciente e eu já ficava tensa. Meu Deus, será que é alguém que eu atendi mal? Será que está reclamando? Então, isso começou a gerar em mim uma ansiedade muito grande. Não conseguia dormir direito, não conseguia relaxar, né? Aquela luta e fuga. O corpo o tempo todo liberando adrenalina. E aí, o que eu fiz? Então, já vamos dar uma primeira dica, que é a dica que a gente dá lá no Instagram também. Eu fui estudar. Eu falei, gente, eu vou revisar tudo que eu fiz na minha faculdade, né? Porque se eu tenho um conhecimento do que eu estou fazendo, de diagnóstico, porque chegava a casa que eu falava, gente, eu nunca vi isso na faculdade, ou eu não lembro de ter visto isso. Então, eu lembro que na época nem era tão famosa essa questão de curso online, né? Isso foi em 2013. Mas aí eu achei um curso online para concurso. Eu nem queria prestar concurso, mas era um curso que tinha assim abordava os procedimentos, englobava todos os procedimentos da odontologia, porque o professor revisava para o aluno estudar e passar no concurso. E aí à noite eu chegava, eu não tinha nada para fazer lá, não tinha um namorado, não tinha um amigo, o que eu ia fazer? Foi Ia estudar. estudar. Chegava, exatamente, chegava em casa e ia estudar. Então aquilo já me deu ali um suporte. E aí eu pensei, gente, eu preciso também me apegar a coisas além, né, da técnica, além da odontologia. E foi quando eu descobri a meditação. Só que eu sempre fui, Renata, muito ligada a Deus. Eu sempre tive muita fé, desde pequena. Eu falo que eu nasci assim, porque eu pedia para minha mãe me levar na missa e eu sempre fui assim. Eu nunca tive muito apego à religião, porque eu tinha amigas que eram evangélicas, e aí eu ia na igreja evangélica com elas. Amava, porque na igreja evangélica eles cantam muito, eles Sim, louvam muito, então sim. eu amava, amava. Minha família é espírita, né? Uma parte dela é espírita, e é uma religião que eu me identifiquei muito por muitos anos, estudei bastante, cheguei até a dar evangelização para criança. Na minha adolescência, eu estudei em um colégio de padre, um colégio salesiano, e tinha missa toda sexta-feira, e eu nunca perdi nenhuma, desde quando eu estudei lá.
Então, tudo isso sempre me deu um suporte, né? Então, eu sempre tive, assim, essa confiança na vida, de que as coisas vão dar certo, não importa a circunstância, eu me sinto, assim, observada, amparada. Então, lá, vivendo esse momento ali que, né, relativamente difícil para mim, né? Tudo novo, um novo emprego, uma nova profissão, meu primeiro emprego morando sozinha, e com essa ansiedade, esse medo de que algo acontecesse, eu, né, e estava ali desamparada, porque atendia basicamente só eu lá nesse consultório. Então, eu comecei a recorrer a esse suporte, né, tanto da minha fé, e eu sempre me senti muito amparada lá. Eu gosto muito do Salmo 23, é um salmo que eu sei de cor, né, e às vezes eu tinha medo, eu não tinha carro, então, por muito tempo, eu tinha carro, mas eu tinha medo de levar meu carro para lá, que estava em Uberlândia, porque era um carro velho, e lá era muita rodovia, né, um movimento, então, eu fiquei um bom tempo atendendo, indo de ônibus, indo e voltando, e às vezes saía tarde. E aí, uma parte que me marcava do salmo era: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Então, eu repeti isso para mim e eu segui ali, e super amparada, porque nunca aconteceu nada comigo, muito pelo contrário, né? Eu tive muitas oportunidades lá. E aí, eu descobri também a meditação, né, para tentar amenizar a minha ansiedade porque eu sentia aquela coração disparar, né? A gente fica ali nervosa, todos aqueles sintomas que a gente conhece muito bem com relação à ansiedade. E nessa época eu comecei, né? Eu chegava em casa, eu estudava, e aí eu dava uma meditada, tentava meditar, acalmar, serenar ali os pensamentos, para poder dormir bem, porque às vezes você fica pilhada ali de estar estudando, tá ok? Tá ótimo, perfeito. E Incrível. aí, uma coisa que eu quero, assim, comentar, que eu acho muito importante, que eu vejo que talvez falte um pouco isso no meio acadêmico, nas pessoas, em grandes profissionais, que é fazer essa diferenciação, que ela é muito importante, a diferenciação de que a nossa profissão é apenas um fator, um pilar da nossa vida, né? Eu, Mariana, eu sou muito mais do que só endodontista. Endodontia foi o meio que eu encontrei para poder ganhar dinheiro, para poder trabalhar ali com propósito, para poder fazer uma mudança na vida das pessoas e realizar os meus sonhos através dessa profissão. E eu vou muito além, né? Eu sou mãe, eu gosto de esporte, e às vezes, quando a gente imerge assim no mundo, até da pesquisa, né? Em que a pessoa precisa se dedicar muito para chegar e alcançar, lograr algum patamar profissional, né? Ela precisa se dedicar há anos, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais outro pós-doutorado, e vai para fora e volta. E muitas vezes as pessoas, assim, a vida delas passam a ser apenas a profissão. E eu acho que isso gera, assim, muita frustração, porque apesar de ser algo que, né, é muito bom a gente ser reconhecido, eu não posso negar isso, né? A minha vida, eu dediquei, assim, a minha vida ao estudo também, né? Mas eu também sempre me preocupei com o outro lado, Isso mesmo. né? De ser algo além daquilo, de ler outros livros, de falar sobre outras coisas. E às vezes eu sinto, assim, que a gente, quando consegue ter esse equilíbrio, que é difícil. Eu acho que a maior dificuldade da nossa vida é buscar o equilíbrio, é ter o equilíbrio, né? A gente vai passar a vida buscando isso, não vai conseguir completamente, mas a gente tem que tentar. Quando a gente tem um pouco desse equilíbrio, eu acho que a gente se frustra menos, né? Porque se acontece alguma coisa ruim, que sempre vai acontecer, não existe vida perfeita. Sempre Uhum. vai ter algum obstáculo, né? Sei lá, tá lá, fraturou uma lima, e se a sua vida é só aquilo, aquilo vai te atingir muito. E Isso. você vai ficar mal. Lógico que eu não tô falando, né, que isso acontece que eu falar, não tô nem aí. Não é isso, né? É a importância. Mas não só com relação a isso. Eu sinto assim, né, que não, tá tudo bem, eu vou resolver, mais bola para frente, vamos fazer outras coisas aqui. E às vezes as pessoas, elas, né, colocam aquilo como o único foco da vida. E talvez por isso que a gente tenha também muita intriga, muita divisão até na nossa profissão. Porque, por exemplo, se você fala para mim, Mari,
eu uso clorexidina para irrigar o canal. Esse é o irrigante. E eu uso hipoclorito, estudei o hipoclorito. Para mim, na minha perspectiva, o hipoclorito é melhor. Só que se você vira para mim e fala isso, Renata, eu não tô nem aí, entendeu? Isso mesmo. Porque você tem que lidar com seus pacientes, você que é responsável pelos seus casos. O que eu posso fazer? É falar, Rê, olha, eu uso hipoclorito, baseado aqui nesse artigo, nesse trabalho, mas tá tudo bem, vamos continuar sendo amigas. E Isso. às vezes a gente vê, hoje em dia eu acredito que menos, mas Uhum. quando a gente fez o Instagram, no começo a gente falava assim, qualquer coisa um pouco diferente da filosofia de alguém, já vinha um exército tacar pedra. E eu pensava, gente, relaxa, não é Isso aí. pessoal, eu não Isso. estou falando sobre você, né? E as divergências, pontos de vista diferentes, eles sempre vão existir. Que Só bom, né, que eu acho Mari? que Que quando bom. a gente tem esse Imagina se todos nós distanciamento, fôssemos iguais, né? exatamente, não ia nem motivar a ter pesquisa, né? Nem motivar a Não gente dá para ser buscar igual, outras não dá para todo mundo ser alternativas. igual, né? Que bom que a gente é Exato. diferente, né? E eu acho interessante assim, Mari. é, Algumas pessoas falam para mim assim: Nossa, Rê, você mudou tanto nos últimos anos. E deixa eu te contar um pouco assim do que me levou para buscar o lado espiritual, não só em relação à fé, porque eu também sempre fui uma pessoa com muita fé em Deus, muita fé em Deus. Para mim, Jesus Cristo é o exemplo de tudo que a gente deveria ser. Mas o que que acontece? Eu cheguei num nível da minha carreira, Mari, para você ter ideia, assim, muito alto, né? Onde eu tinha prestígio, não, eu tenho reconhecimento, eu tenho financeiro. E aí, por muitas vezes, antes da pandemia, eu me questionava, mas eu não estou feliz, eu não estou completa, sabe? Vinha aquele vazio assim no peito, eu falava, gente, será que eu sou ingrata, né? Será que está me faltando gratidão? E eu falei, eu preciso encontrar uma justificativa para isso que eu estou sentindo. E aí eu comecei a sentir necessidade de entender o que era que acontecia, porque eu tinha tudo, né, que eu sempre busquei, mas eu não me sentia plena e não me sentia realizada. E aí eu comecei a ter taquicardia, comecei a ter queda de cabelo, eu comecei a ter sintomas físicos de uma deficiência espiritual. Olha que nosso confuso, né? Foi aí que eu introduzi a meditação na minha vida. Eu quis estudar mais, eu quis me conectar ao universo, eu quis trazer a natureza mais para perto. Mari, tinha dia que eu chegava no consultório, eu entrava e saía e eu não olhava para o céu. Eu não sabia se era dia, se era noite, eu não sabia, eu não, sabe? A rotina ia me engolindo ali, e aí eu comecei a sentir essa necessidade. Foi por isso que eu resolvi me conectar, foi por isso que eu resolvi é, trazer esse lado espiritual de paz e sanidade mental para minha vida, que era extremamente confusa e atribulada. Foi aí que eu despertei para isso. E foi pensando nisso que eu quis te trazer hoje para esse bate-papo, né? Para a gente despertar essa consciência em algumas pessoas. Se a gente fizer a diferença para uma pessoa que esteja aí do outro lado, já valeu a pena, né? E dizer que nós somos, eu vou repetir o que você falou, até anotei aqui, nós somos muito além da nossa profissão, né? Nós não somos só endodontistas. E isso é tão importante quanto a gente almeja ser uma endodontista de sucesso, eu diria, né? E nesse processo, nessa caminhada, eu trouxe para a minha vida algumas coisas, como, por exemplo, se você observar, eu estou sempre com unhas divertidas, né? Eu adoro isso, porque isso é uma pequena coisa que eu olho e acho legal, eu me divirto, sabe? Eu sinto leveza com isso. Nesse processo de amadurecimento, eu fiz uma tatuagem, né? Eu tenho escrito aqui, ó, tá tudo bem. Não sei se você tá vendo, ó.
Tem escrito tá tudo bem aqui. E, Olha só, não sabia dessa tatu. e aqui tem umas bolinhas e tem umas estrelas, ó. Sim. E aqui vira uma borboleta. E nesse Ah, processo de amadurecimento espiritual, eu entendi que sempre vai estar tudo bem. É igual o Salmo 23 para você, né? Sempre. Então, por mais que você esteja hoje interpretando esse problema pontual como um grande problema, os problemas eles só têm o valor que a gente dá a eles. Então, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? E também nesse processo foi por isso que eu fiz os pontinhos e as estrelas. Os pontinhos é para eu lembrar desse processo, né, que eu passei. E as estrelas é que eu preciso aplaudir o outro, o próximo. Eu preciso vibrar com a vitória de outras pessoas. Seja uma cabeleireira que cuidou de mim, do meu cabelo, e que eu achei o máximo. Eu preciso dizer a ela que foi o máximo esse cabelo que ela fez. Então, assim, é interessante que a gente vai estudando, a gente vai evoluindo e a gente vai trazendo para a nossa realidade pequenas vitórias que se tornam imensas, né, dentro deste universo. E foi aí que eu encontrei os óleos essenciais, que eu vi que também você se conectou com isso, né, ah. com os óleos essenciais, com a meditação. E aí, eu queria que você me falasse um pouco, né, como é que você trouxe isso para a tua vida, como é que você usa esses óleos. Fala para a gente um pouquinho. Então, Renata, eu amo natureza, né? Eu amo, eu preciso. Você falou, né, que você entrava no consultório cedo, saía à noite e nem olhava para o céu. Eu sinto assim que eu sou uma pessoa sensível, entre aspas. Então, eu começo a dar sinais de que não está tudo bem se eu entro nesse ritmo. E às vezes o que a gente precisa é um pouquinho de natureza. A gente tem um quintal em casa, que eu fiz questão de ter um quintal. A gente está olhando outra casa, muito mais velha que a nossa. A minha casa está reformadíssima, que a gente reformou porque eu estava grávida para receber o bebê. Só que a gente achou uma casa que tem muito mais quintal e a casa é velha, mas eu falei, tudo bem, tem muito quintal, tá ótimo. E eu sinto que quando eu tô na natureza, seja fazendo uma trilha, dando uma voltinha na pracinha próxima à minha casa, me acalma. Hoje em dia a gente fica muito no celular, no computador, e isso drena muito a minha energia, né? Embora a gente é viciado, né? Eu falo, eu sei que eu sou viciada, né? Sim, Então, às vezes, a gente tá ali rodando o feed, não tá vendo nada com nada, e mas isso tá drena lá. muito a minha energia. Então, assim, eu preciso de natureza. E graças a Deus eu encontrei meu marido, que é exatamente, né? A gente é muito parecido nisso, a gente ama natureza. E os óleos essenciais, eu sempre gostei, eu falo assim, que quando a gente quer mudar uma área da nossa vida, isso começa a transbordar. Você quer começar a arrumar outra e outra e outra, né? Você faz uma dieta, você começa a emagrecer. Aí você fala, nossa, mas eu preciso arrumar meu cabelo agora, ó, tô Aham, bonita. isso. Nossa, se eu consigo emagrecer, eu consigo ler um livro por inteiro. Então, eu vou começar a ler. E uma coisa vai puxando a outra. Então, nessa busca pela espiritualidade, por meditação, você começa a ver que algumas coisas não têm mais sentido, né? Eu era muito hipocondríaca, muito. Amo Legal. medicação, a minha É família só é para saber. 100%. A minha Oi? caneta, a minha caneta caiu no chão. A minha família é muito hipocondríaca, Renata, então eu cresci nisso, assim. Tudo bem tomar um remédio para dormir, para acordar, para levantar, um remédio para isso, para aquilo. Estão sempre procurando uma pílula mágica lá na minha família. Aham. E aí, quando você começa a meditar, você começa a, tipo, nossa, eu quero, sabe, ficar mais presente, não tem tanto sentido mais você tomar remédio para tudo, né? Você fala. Então, baseado nisso, eu comecei a buscar alternativas mais naturais, né? Eu descobri, muitos anos atrás, um nódulo no meu fígado no exame por acaso. E eu não pude fazer biópsia, então, eu passei a fazer acompanhamento, né? Porque se fosse maligno, poderia se disseminar, então os médicos não quiseram fazer biópsia.
Então, desde então, eu acompanho e, né, tem caráter ali, características de uma tumefação ali mais benigna. Mas mesmo assim, eu continuo acompanhando, faço tomografia de ano em ano, enfim. E aí, os médicos, muitos deles me falaram que era em decorrência por conta do anticoncepcional. E Uhum. aí eu fui ler, né, pela primeira vez na minha vida, a bula do anticoncepcional. E quando você lê, é um livro, né? É. Você abre, é desse tamanho. E assim, gente, o tanto de efeito colateral que tem naquilo não tá escrito. E eu Uhum. falei, cara, e eu tomei por muito tempo. E mesmo que não seja, eu não quero arriscar mais, não vou tomar mais, enfim. E na época eu lembro que foi muito interessante, porque eu ainda estava em dúvida se eu ia parar ou não. Porque minha pele era, meu cabelo estava bonito, porque o anticoncepcional ele tem aí esse papel, né? E eu lembro que eu conheci, assim, ou fiquei sabendo de várias histórias de meninas super jovens que tiveram embolia por conta do anticoncepcional. Eu falei, gente, é Deus me mostrando aqui que eu tenho que parar com isso, né? Então já vai aqui uma dica, gente, é veneno. Vão, procura um dia, outro método contraceptivo, mas o anticoncepcional é algo que pode deixar efeito colateral, né? E enfim, aí eu fui procurar. Aí o que que aconteceu? Parei de tomar o anticoncepcional e eu enchi de espinha. Muita espinha no meu rosto. E eu, gente, não é possível que não tem nada que eu possa fazer, porque eu ia no dermatologista, ele dava um monte de creme que não adiantava nada. E aí no final eu voltava e ele falava: Olha, se você quiser, tem um Rocutan. E Isso. a gente sabe que é um remédio super hepatotóxico, né? Isso. Se eu já tinha parado de tomar um por conta do meu fígado, eu não ia Não, tomar outro mais agressivo, né? é Aí eu incondicional. falei, não, sem chance. Ia no dermatologista, ia no ginecologista, ele falava, só se você voltar a tomar um anticoncepcional. E aí eu achei, fui procurar na internet, eu achei o óleo essencial de melaleuca, ou Uhum. tea tree. E aí eu comecei a usar e, menina, apaixonei, virei a louca dos óleos. Passei a usar a lavanda para dormir, e a melaleuca, ele é um antimicrobiano. E aí eu também sou muito pão dura, Renata. Então, para eu comprar uma coisa, eu preciso ter certeza que é aquilo, que eu não vou fazer papel de trouxa. E não é E aí barato, eu né? fui e usei. Oi? Não é barato, né? Não é barato. Não é. E aí eu fui usar o PubMed, né, que eu já sabia, fazia mestrado, enfim. E aí vou procurar artigo que embase o uso dos óleos essenciais. E aí eu achei um monte e fiquei confiante. Comecei a usar, a comprar. E utilizei por muito tempo, né? Quando eu fui para Holanda, eu fiquei 5 meses morando lá. Lá é muito comum, é muito normal utilizar óleo essencial. Tem em farmácia, em supermercado, em lojas tipo americanas, tem um monte de óleos essenciais. E eu morei com um rapaz, a gente dividia apartamento, né? Era tipo uma república lá. E um deles amava, né? E eu fui no inverno, eu sempre chegava, ele estava com uma bacia com água quente, pingava ali hortelã, um monte de erva também, erva desidratada e tava sempre com uma toalhinha ali tratando a sinusite e a rinite dele. Que Falei, gente, que legal. demais, amava. E aí eu passei a usar lá também para meditar, porque colocava ali para me acalmar e para essas questões respiratórias. Então, eu sempre amei, né? Os óleos essenciais, para quem não conhece, ele é extraído da planta. Então, eu que comentei anteriormente que sou apaixonada por natureza, eu vi como uma forma de você levar ali um pouquinho de natureza para sua casa, para o seu quarto, para o seu consultório. Hoje eu uso muito no consultório, tá? Então, o óleo essencial ele é extraído de diferentes partes da planta, da pétala, do caule, da resina, como por exemplo o óleo essencial de copaíba, que é extraído do óleo vegetal de copaíba. Então, é algo que é químico, né? Muita gente fala, eu não acredito. E eu falo, não precisa acreditar, não depende Aham. da sua crença, Isso porque é aí. química pura. É só você estudar um pouquinho que você vai entender que tem compostos químicos que vão gerar algum efeito fisiológico no seu organismo. E aí a gente pode utilizar, inclusive até hoje, antes de fazer, eu estava um pouco ansiosa, tinha nessa correria de final de ano, o que que eu gosto de fazer? Pingo uma gotinha na palma da minha mão e faço uma inalação ali consciente, né? Sabe? Sem ficar pensando, tipo, tem que pagar uma conta, tô atrasada, tem que atender um paciente, é ali respirando
e isso já te acalma, sabe? Essa respiração, o efeito do óleo também, ele tem um efeito no seu sistema límbico. Então, eu super recomendo, eu sou super fã, né? E quem gosta vira a louca dos olhos, que eu tenho certeza que você também é uma dessas, e se identifica, porque reconhece na outra ali a sua Mas o loucurazinha. mais engraçado é que as pessoas pensam que a gente quer vender, né? É muito engraçado isso. Eu estava no salão fazendo a unha, aí uma moça estava do meu lado, assim, conversando, né, com a cabeleireira dela e tal, dizendo que estava muito ansiosa, dezembro, nananã. Aí eu tirei o óleo, eu estava com patchouli na minha bolsa, aí eu tirei o patchouli, aí falei, eu posso te ajudar? Aí ela olhou para mim e falei, olha, pinga na sua mão, né, faz o movimento e inala. Aí ela fez, quanto é? Ela falou para mim, quanto é? Falei, eu não vendo, é meu, sou eu que uso e tal. Eu adoro, eu trago para minha rotina. E é muito engraçado, porque é como você falou, a gente se transforma nas loucas do óleo. Eu tô nesse nível de ver uma pessoa. Porque Eu falei, assim, e- deixa eu te existe óleo ajudar. para tudo, né? E aí alguém fala, meu marido vai pro CrossFit, aí volta todo torto, ele já sabe, né? De volta ele, ai, tá doendo aqui. É o óleo de copaíba e o Deep Blue pra dor. Então tem óleo pra tudo. Aí alguém reclama ali do seu lado, você já quer solucionar o problema da É pessoa com aquele olhinho. E, inclusive eu vendo, tá, gente? Só pra ótimo. deixar Então, claro aí, ó. olha aí, Pode gente. mandar pra mim. Por quê? Foi exatamente por Mari, isso, vou mandar para Renata. você. Olha aí que bom. Vamos deixar essa mulher. Porque o que que acontecia? Todas as vezes eu ficava recomendando, minhas amigas compravam, todo mundo comprava. E aí, quando eu engravidei, eu tive a Elisa, eu estava muito tempo em casa e, né, de puerpério, minha cabeça, eu não conseguia pensar em nada. Assim, né, acordando a noite toda, muita mudança hormonal. E aí eu falava, gente, eu não aguento ver nada de endodontia, eu não quero ver endodontia na minha vida, eu não quero saber de dor, de paciente, de caso. E aí eu ocupei minha mente estudando sobre os óleos essenciais, porque aí eu falei, o que que eu posso usar na minha filha? É um bebê, tem que ter cuidado. E aí eu comecei a Isso. usar um momentinho que eu tinha para estudar sobre isso, que foi maravilhoso, assim, porque a gente precisa ter uma distração também, um hobby. E E esse foi o meu hobby, sabe? que Porque eu não massa. conseguia ler livros muito complexos, não conseguia pensar muito em endodontia, e aí, vez ou outra, eu assistia um vídeo, e aí eu fui, né, conseguindo ali até sair do puerpério sã, sem enlouquecer, sem matar ninguém. E aí eu falei, gente, eu vou vender também, porque, ó, tô em casa, não tô fazendo nada, tô estudando, tô aqui com a minha filha, dá pra eu vender, dando um mamar pra Vou ela, fazer a tá tudo diferença certo. na vida das pessoas, né, Mari? Exatamente. E Ah, aí eu eu vou usar essa parte científica que eu amo, porque as pessoas, assim, também tem muito em todas as áreas, né? Muito achismo. Ah, eu acho que isso aqui funciona. Eu falei, eu vou usar essa capacidade de estudar, de ler um artigo, para também me aprofundar nisso. E foi o que eu fiz, gente, foi a melhor coisa. Então, quem tá aí no porpério, arruma um hobbyzinho. Não precisa ser sobre o óleo essencial, pode ser crochê, né? Alguma coisa para a gente distrair a mente, né? é essencial, né, Mari? É essencial. E fazer a diferença, eu acho assim, sabe? Hoje, um dos meus propósitos na minha vida é fazer a diferença para as pessoas nessa passagem. Não dá para viver uma única vez e não deixar uma contribuição, sabe? É isso que eu penso hoje, assim. Então, por exemplo, por que que eu criei o Endo por Elas? Porque eu tenho essa necessidade de trazer mulheres e ficar junto e crescer juntos. Eu sou bem, assim, eu adoro ver muitas mulheres fazendo sucesso, sabe? E eu precisava trazer no Endo por Elas mulheres da minha especialidade, endodontistas, para contribuir de alguma forma, né? E foi aí que surgiu o Endo por Elas. E esse bate-papo hoje é para transformar alguém que esteja passando por alguma dificuldade emocional, né, alguma limitação, alguma crença limitante que esteja impedindo essa pessoa de evoluir, seja no âmbito profissional, seja no âmbito amoroso, enfim, em alguma esfera da vida dessa pessoa. E aí eu te pergunto, Mari,
Se você fosse dar uma dica dos 5 principais óleos essenciais que pode transformar a vida de alguém, quais seriam os seus favoritos? Ai, que difícil. Mas vamos Escolhe, lá. eu sei que você Olha, gosta a de todos, mas lavanda, escolhe só 5. eu gosto, vamos lá, 5. A lavanda, porque ela é tipo a mãe dos olhos, né? Eu já ouvi alguém falando que lavanda é como se fosse um colo de mãe. E então, uma lavandinha ali para dormir, para acalmar. Às vezes eu falo, nossa, eu enjoei do cheiro da lavanda. Mas vira e mexe, a minha lavanda tá acabando. Vira e mexe, eu tô usando a lavanda. Então, é aquele óleo que às vezes a gente dá uma enjoada, mas a gente precisa ter ele lá. O Aí você peppermint, que é o meu indicaria o quê no favorito, travesseiro? uma gotinha no travesseiro antes de dormir, ou deixar na boca para fazer a inalação que eu falei com o paciente. Tá lá, um paciente entre um paciente e outro, perfurou, fraturou a lima, tá nervoso, né? Precisa voltar ali ao equilíbrio. Pinga uma gotinha na palma da mão, esfrega uma mãozinha na outra e faz uma cabaninha e vai respirando fundo. Respira ali por 5 minutinhos. Eu tenho certeza que você vai sair diferente dessa respiração, desse momento de presença. Porque qual que é o nosso grande problema? Ou a gente está ansioso pensando no futuro, que a gente não sabe nem se vai chegar, né? E que muitas vezes vai acontecer completamente diferente do que a gente imagina, ou a gente está sofrendo pelo passado, né? Então, essa respiração consciente é chamar a gente ali para o momento presente, que é o único que existe. Gente, só existe o agora. O passado já foi, o futuro é uma ilusão, né? E a gente não sabe como vai ser. Então, eu acho que a lavanda e essa, independente do óleo, assim, fazer essa inalação consciente com um óleo que às vezes você tem ali em mãos, tá? Peppermint, o hortelã-pimenta, ele é meu favorito porque eu sofria muito com dor de cabeça, né? Eu era viciada na Neosaldina, e aí depois eu descobri que não era pela Neosaldina que a minha cabeça doía, porque todos os dias eu tinha dor de cabeça em determinado horário, era por causa da cafeína da Neosaldina. Então, o que me ajudou a sair aí desse vício foi o peppermint, passo aqui na têmpora, né? Esfrego, inalo, passo na nuca e me dá um gás, me dá um ânimo e ajuda aí com essa dor de cabeça. O terceiro, que eu tô assim apaixonada, é o Spearmint, se eu não me engano. Ele é o hortelã verde. Gente, ele tem um cheiro assim maravilhoso. E ele é muito bom para criança, porque o peppermint, ele tem mentol e também ele tem uma substância que chama 1,8 cineon, que se a gente utilizar com excesso na criança, ele pode ser neurotóxico. Lógico que a forma com que a gente usa é sempre muito é pequena, é uma gotinha, às vezes difunde no ambiente. Então, assim, a chance de ter um efeito colateral é muito pequena, mas ele existe, né? E esse hortelã verde, ele é bem seguro para gestante, para criança, para as questões respiratórias. E o cheirinho dele é maravilhoso, assim, eu tenho usado muito ele lá no consultório, eu uso ele junto com a lavanda, tá? Aí Então você esse é o usa ele terceiro. no difusor ou na No cabana? difusor, no difusor. Isso, mas assim, no consultório eu coloco no difusor, mas eu tenho tentado introduzir também com os meus pacientes. Por exemplo, ontem eu fui fazer um tratamento de uma pupite reversível no 47. Então é aquele dente quente que você sabe que a anestesia ela vai ser difícil. Então eu precisei fazer o bloqueio, dar uma intraligamentar e precisei complementar com uma intrapupar. E aí a paciente ela estava nervosa, né? Logicamente, né? Naquele procedimento ali de anestesia, isso gera um estresse. E aí eu falei, você não quer inalar uma lavanda? Minha filha, foi ótimo, foi tiro e Maravilhoso. queda. E ela ficou lá fazendo essa inalação, pingou na gotinha e falou, nossa, como melhorou. E depois ela me perguntou e quis comprar, tá vendo? Olha Que aí foi que esperta. maravilha. Mari, Mas ali, ó, você é danada. Eu vou vender também, sabia? Por quê? vamos, você vai ser da minha equipe, Renata. Eu não aceito você sendo de outra equipe. Menina, eu fico impressionada porque tantas pessoas que eu ajudo e que eu ajudei, e todo mundo acha, ah, ela tá falando isso só porque vende. Não é, porque eu amo mesmo. Óleo essencial, Sim. ele transforma a minha vida. Você tem noção, Mari? As pessoas entram aqui. No meu consultório, eu tenho vários ambientes com difusor. E aí as pessoas entram aqui, todos os pacientes, sem exceção, eles comentam.
Doutora, o seu consultório tem uma energia diferente, Sim. sabe? E, E Renata, é incrível eu isso. entro nos lugares e quando não tem difusor, eu falo, gente, nossa, tem um cheirinho aqui, ai, que sem graça. Tipo assim, vou num consultório, numa loja. Hoje em dia, assim, para mim é inaceitável, sabe? Não ter, porque isso gera uma sensação ali, né? Gera uma sensação boa, às vezes ruim, porque um cheiro ruim vai te gerar uma sensação ruim. Tipo, A nossa, gente esse tem lembrança consultório aqui tá olfativa, né? sujo. Com certeza. Exatamente. Então gera ali uma memória, uma sensação boa. Então, não tem como hoje mais seu consultório aí não estar aromatizado, né? É um diferencial também. Com certeza. É um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Toda, toda, toda. É incrível. Mari, o quarto. Qual que é o teu quarto preferido? Vamos lá. Olha, eu amo e não uso tanto, mas eu tenho assim um carinho especial por esse óleo que é o olíbano, pela origem, pela história, pelo significado, né? A palavra certa é significado que esse óleo tem. Para quem não sabe, né, os três reis magos, a gente está chegando perto do Natal, o nascimento do menino Jesus, mas os três reis magos levaram cada um presente para o menino Jesus. Então, um levou o ouro, outro levou a mirra, que inclusive existe o óleo essencial de mirra e que é muito interessante para a saúde bucal, para fazer bochecho. E o terceiro era o incenso, o incenso extraído de uma árvore, que é o olíbano, e que hoje a gente tem acesso aí através do óleo essencial de olíbano ou frankincense. Então, é um óleo que Eu ele amo. tem ação antimicrobiana, ele tem ação anti-inflamatória e antitumoral também. Foi o que eu achei assim mais incrível, né? Porque eu fui pesquisar e eu achei esses artigos que demonstravam que ele reduz o edema de tumor cerebral. Um tumor cerebral, a pessoa ela não vai se curar, né? O óleo essencial ele não vai curar, mas ele pode assim diminuir sequelas. Porque o meu avô morreu com um tumor cerebral e ele morreu não porque o tumor cresceu, mas pelo excesso de edema. E aí achei esse artigo que falava que reduzia. Eles fizeram uns experimentos que demonstrou que reduzia esse edema, né? Então, talvez meu avô poderia ter tido uma sobrevida maior, uma qualidade de vida ali no finalzinho um pouquinho melhor. Então, esse óleo, assim, tem um significado muito bonito, muito representativo. E o cheiro dele é um cheiro mais amadeirado. Então, para mim, é aquele óleo que traz, tipo, aterramento, sabe? Tipo, sabe quando sua cabeça tá muito aérea, você tá pensando em mil coisas? Eu sou essa, assim. Tenho mil projetos, quero fazer mil coisas, quero derrubar, construir. E aí é aquele óleo que fala assim: calma, vamos aqui acalmar, vamos Volta, dar uma segunda criatura. Volta, volta. criatura. Exatamente. Então, esse óleo, para mim, ele representa isso. Eu amo, Mário. Eu sempre começo os meus dias de segunda-feira com ele. Porque segunda é o meu dia que eu quero voar. Se eu pudesse voar, eu voava. Porque eu venho Ai, bom saber. Eu vou começar a minha segunda com com ele. ele. Aí eu começo com ele, porque eu venho cheia de insights do final de semana, querendo otimizar a minha segunda. Mari, para você ter ideia, eu cancelei a agenda da segunda de manhã. Eu não atendo mais segunda de manhã. Porque como eu estou muito intensa nos meus sentimentos e nas minhas emoções, eu não ficava 100% presente no tratamento. Então, eu decidi que segundas pelas manhãs são os meus dias de planejamento, meus dias de estudo de casos, frankincense, para voltar à Terra, parar de voar e realizar. Então, toda segunda eu começo as minhas segundas com ele. E o quinto, Mari, qual que é o seu quinto favorito? Olha, o quinto eu vou falar óleo de rosa, que é o óleo que eu uso todos os dias como um perfume mesmo. Que legal. O óleo de rosa é um dos óleos mais puros, assim, quando o óleo essencial ele é extraído de flor, são óleos assim muito escassos, porque para produzir, sei lá, 2 litros de óleo essencial, é necessário basicamente 2 toneladas de pétalas de rosa. Então é um óleo escasso, caro, e o óleo de rosa ele tem uma frequência vibracional para quem crê nisso, para quem acredita muito alto. Então é aquele óleo assim que eu já acordo de manhã, eu passo aqui nessa região aqui externa
E Do ele me dá chakra. um up, sabe? Do chakra, é isso aí. Então eu acordo, eu já passo aqui, ele é roll-on, porque ele é tão caro. E foi um presente, né? Que eu falo que foi o melhor presente que eu já ganhei do Terra. E ele é diluído, porque é tão caro que o óleo essencial nem vende no Brasil. Então eles É mandam aquele diluído touch, no é óleo no de formato touch. coco. Isso. Eu nunca E vi aí eu esse. passo, nossa, é um cheiro assim maravilhoso. Passo no meu punho também e eu uso ele como se fosse um perfume. Então, um óleo de rosa. E ele é muito bom também para cicatrização. Depois que eu postei, quando eu ganhei, vieram vários relatos, inclusive uma aluna lá do Endocientíficas, que a mãe dela precisou remover um tumor, remover uma pinta ali, um câncer de pele, e a cirurgiã recomendou que ela utilizasse o óleo essencial de rosa Ah, diluído para acelerar a cicatrização, que eu achei mara, né? fantástico, fantástico. Nossa, amei, anotei todas as suas dicas. É, existe alguma contraindicação para óleos essenciais? Existe, principalmente para pessoas que têm já problemas sistêmicos, então existem óleos essenciais que vai aumentar ali pode gerar por exemplo, um paciente que tem problema cardíaco, que tem pressão alta, existem alguns óleos que podem dar uma acelerada ali que é melhor evitar, tá? Os óleos que a gente trabalha, que você usa, eu uso, são os óleos do Terra. Então, é o único óleo essencial que aqui no Brasil é permitido a ingestão. E aí, como profissional da saúde, né, eu venho aqui chamar a atenção, eu falo, gente, calma aí com essa ingestão, porque existe interação medicamentosa, né, que as pessoas não levam tão em consideração. Então, é importante aí ficar atento, porque existem alguns óleos que não são indicados, e a gente tem que entender quem é a pessoa ali que eu estou indicando, né? Na anamnese que a gente faz no nosso consultório, eu acho que a gente está mais familiarizado a isso. Então, existem as contraindicações, criança, bebê, a partir de 3 meses, né? Muitas mães vêm desesperadas, ai, meu filho está com cólica. E a gente sabe, a gente que é mãe, que os primeiros 3 meses realmente são desafiadores. E apesar de que hoje, né, com a internet, as pessoas têm muito acesso a tudo, aos olhos, né, todo mundo está usando ali, o bebê acabou de nascer e já está usando óleo essencial. Eu, para as minhas clientes, eu prefiro evitar nos primeiros 3 meses, porque a gente está lidando ali com um bebezinho que está formando os sistemas, né, tá ali cru. Então, o mínimo que a gente puder utilizar de substâncias, melhor, né? Tanto substâncias naturais, como os óleos essenciais, quanto outras substâncias, como, né, medicação. Então, esses cuidados, né? E existem alguns cuidados mais específicos que, mais em geral, os óleos essenciais, eles são bem seguros, porque eles são metabolizados rapidamente no nosso organismo. Como a gente não faz a ingestão, eles são excretados rapidamente. Então, a pessoa manifestou ali, uma alergia, né? Que pode ser alguma coisa que ela pode vir a ter. A partir do momento que ela suspendeu, rapidamente já vai ter a remissão ali dos sintomas, tá? Uhum. Mas assim, sempre ter cuidado, ter alguém te orientando. Eu uso muito de forma tópica, diluído e no difusor. Então, são formas, assim, muito seguras, né? Dificilmente a gente vai ter uma reação adversa através de uma inalação, que a pessoa pode experimentar, sei lá, ai, me irritou, deu alguma sensação estranha, suspende ali, tá tudo certo, né? Uhum. Então, eles acabam sendo bem seguros quando bem utilizados, como tudo, né? Perfeito, Mari. Aqui no consultório, eu tenho algumas coisas que eu faço, porque a gente que trabalha com dor é muito. O paciente ele já chega com uma energia diferente, né? O paciente que procura o profissional de estética, ele chega na clínica de um jeito. O paciente que nos procura chega na clínica de outro jeito, né? E aí, uma alternativa que eu tenho aqui no consultório, eu tenho uma cascata de água, porque a gente sabe que o barulho da água nos traz lembranças positivas, o barulho da água desprograma gatilhos mentais relacionados à dor. Eu tenho essa questão dos óleos essenciais, eu adoro, né, para trazer aqui essa experiência para os meus pacientes.
eu penso, a gente fica o tempo inteiro pensando muito nos pacientes, nos pacientes, nos pacientes, nos pacientes. E às vezes a gente acaba esquecendo de nós, né? Que a gente passa o dia inteiro nesse ambiente, um ambiente, às vezes, que até não tem nem janela. Então, uma coisa que eu trouxe para a minha rotina clínica foi praticar a meditação dentro do meu consultório. Meditar é muito difícil, né, Mari? A gente que faz, que pratica, sabe, principalmente quando a gente está num dia muito movimentado, a gente conseguir o exercício pleno da meditação não é fácil. E aí eu tenho umas cartinhas, eu não sei se você usa, né? Eu tenho umas cartinhas que eu paro, assim, geralmente entre o primeiro e o segundo turno, ou o segundo e o terceiro turno, eu tenho essas cartinhas terapêuticas. Essas aqui são da Ho'oponopono, mas eu tenho umas que é Mindfulness, que é bem legal. E aí, quando eu não estou conseguindo meditar, me concentrar para meditar, elas ajudam, né? Então, a gente vai lá e tira uma cartinha de forma aleatória. Vou tirar uma agora, para a gente E tá. só para a gente trazer para esse nosso bate-papo tão gostoso, essa energia. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui para a gente. Vamos lá. Olha que lindo! Meu Deus! E aí, essas cartas, você tira ela de forma aleatória. Lógico que a energia do momento contribui, né, para o processo. E olha que legal que saiu, Mari. Eu te amo. Aí tem escrito aqui, ó. Essa Oh, frase, ó que lindo. Essa frase é a liberação de tudo pelo amor. Energia incondicional e infinita e pode ser usada em qualquer situação. É a sublimação de tudo, a limpeza total. Pode ser a palavra final ou o início. Olha isso, eu me arrepiei, ó. Porque olha só, gente, o amor é tudo. é tudo, né? E a gente precisa dizer às pessoas o quanto elas são especiais. Mari, você é muito, muito especial para mim, por isso que você está aqui hoje, né? Não é à toa. E aí, essas Amei. cartinhas, essas cartinhas me ajudam. Olha como a gente ficou mais feliz, assim, só depois dessa mensagem, né? Então, são momentos que eu faço para me purificar, para me trazer uma energia diferente, né, dentro da minha rotina clínica, e eu queria deixar de ideia para quem estiver nos vendo, nos ouvindo, porque é muito legal a gente ter esse tempo para a E isso gente. é legal também para o paciente, né? Porque, por exemplo, eu adoro. Eu ia numa psicóloga que tinha essas cartinhas e aí eu sempre chegava e abria e eu adorava. Então, assim, já trazendo, né? Não tem como, eu não consigo não pensar no paciente, mas já trazendo, Tá assim, trazendo, né? Porque eu penso na experiência. Porque eu adoro, exatamente. assim, chegar. Eu sou dessas, assim, eu sempre acho, nossa, uma mensagem para mim. Meu marido fala, não, isso aqui não é nada, tipo. E eu já tô, não, mas essa garrafinha aqui, ó, do jeito que ela estava posicionada, tem alguma coisa. E ele, não, é só uma garrafa, para. Eu também Então, sou eu assim. acho isso legal, né? Eu acho que tudo é para mim, viu? Tudo. Até quando tá nublado, o céu não tá legal, eu falo, ixi, hoje não tá legal. Sim. Mas Mari, que delícia nosso encontro. Para finalizar, eu queria que se você pudesse mandar uma mensagem, né, para todos os endodontistas do mundo, né, o mundo todo estivesse nos ouvindo aqui, mulheres, homens, o que o teu coração hoje falaria para esses colegas? Vamos lá. Cuide de como você pensa de você mesmo. A forma com que você se vê importa muito mais do que como os outros te veem. Então, cuide dos seus pensamentos, cuide do que você acha sobre você, né? Porque as pessoas tratam a gente da forma com que a gente se trata. Então, se você acha que você é um endodontista ruim, é um endodontista medíocre, as pessoas também acharão. Agora, a partir do momento que você incorporar ali que, olha, eu sou, pode falar um palavrão aqui, eu sou foda, Pode, eu sou pode. bom, eu errei aqui, mas eu estou em construção, eu estou cada dia melhor, estou cada dia mais perto de me tornar uma pessoa melhor. As pessoas vão sentir essa energia. Então, o conselho que eu posso dar é cuide
dos seus pensamentos, do seu diálogo mental. Tente manter um diálogo mental saudável. Porque, gente, a gente vive 24 horas na nossa cabeça, não tem como fazer um transplante, não tem como parar os nossos pensamentos, a gente não consegue, a gente vai usar estratégia, meditação, isso, aquilo, mas os nossos pensamentos nunca vão parar. Então, cuide do que você tem nutrido, alimentado aí na sua cabeça, né? Às vezes a gente fica ali o tempo todo remoendo o problema, falando mal do coleguinha, sabe? Faz ali um papel de pai mais, irmão mais velho, pai, a partir do momento que você percebeu que você tá entrando aí nessa picuinha, você fala, calma, peraí, ó, não vamos pensar nisso, vamos pensar em outra coisa. Olha que legal isso aqui, olha que tanto que foi bom o dia, olha aqui que legal, né? Mudar a perspectiva, mas tentar se ver como, ah, enfim, assim, cria aí um personagem, quem você quer ser, como endodontista, como esposa, como mulher, como mãe, e incorpore isso, né? Viva como se isso já fosse real. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, vão mudar. Então, esse é meu recadinho. Uhul! Mari, quando a gente fala de alguém mal, a gente fala muito mais da gente, né? E quando eu aprendi isso, Com certeza. quando eu vou ali tentar falar mal de alguém, eu falo, ixi, calma, essa sou eu tô falando de mim, né? E tem uma frase do O Einstein. outro é só um espelho, né, Renata? E isso é muito legal quando você entende isso, que quando você fala mal de alguém, você está falando de você, é uma coisa que está em você, vixe, é muito bom. E tem uma frase do Einstein que eu amo, que diz assim: a energia muda a matéria. E muda mesmo, né? A gente é a energia que a gente transmite. A gente gira numa frequência, e se a gente não quiser mudar essa frequência, já era, né? Então, é, é muito bom pensar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu quero conviver mais contigo, né? Com pessoas que me inspiram, tá? E eu falo isso não é da boca para fora, com mulheres como você, que transformam, que fazem o bem de alguma forma. Saiba que eu tenho um carinho muito grande por você, né? Apesar de geograficamente a gente estar distante. E eu tenho certeza, Mari, eu tenho certeza que esse nosso bate-papo hoje vai transformar e vai tocar muitas pessoas. Esse é o nosso objetivo, né? Olha, eu já tô tocada, sabe? Já me deu um foguinho aqui. Então, aí já me transformou hoje. Olha que coisa boa. Ah, então já foi maravilhoso. Já, eu também, eu estou Já serviu. transformada. Eu já vou, ó, eu anoto tudo, Mário, eu anoto tudo. Eu já vou ver o hortelã verde, tá? Porque eu uso muito o peppermint, já vou ver o hortelã verde. Olha uma coisa legal que você falou lá no início. Olha isso. O editor, coloca essa frase aqui embaixo, com 2 aspas e o nome dela. Olha isso. Olha o que você falou, Mariana Borges. Essa frase foi você que falou. Estamos em constante busca para ser um pouco melhor. Olha que lindo. Foi você que falou isso, né? Mas E é estamos... verdade, né, gente? Eu acredito que a gente está aqui para isso mesmo, né? Não, Isso é... não dá para ir embora do mesmo jeito, gente. Não dá. Não dá, não dá. Então, Mari, muito obrigada por esse encontro. Gente, sigam Mari. Mari, Endocientíficas, e o teu pessoal é Mariana Borges? Não, é Borges M. Mariana. Borges M. Mariana. Vai estar aqui na tela, tá? Se inscrevem aqui no canal, gente, né? Se inscreve no canal para o YouTube poder distribuir mais na plataforma esse conteúdo tão legal. Escuta a gente pelo Spotify se você estiver no carro lá, no engarrafamento, no trânsito, em algum lugar. E traz para a gente opiniões, comentários, deixa aqui embaixo para a gente crescer É isso. juntos e trazer um conteúdo bem legal para Quero você. saber tudo. Quem ouviu ou assistiu e gostou, conte-nos, né, Renata? Isso mesmo. Mari, um beijo grande em você, na Elisa.
Um beijo, beijo grande. Obrigada por mais esse momento juntas. E eu te desejo tudo de bom, tá bom? Obrigada, eu amei a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse lado B, né? Sair um pouco da técnica, da endodontia e falar um pouco sobre outras coisas que eu amo compartilhar. Muitíssimo obrigada. E, gente, é isso aí. Curtam e comentem e sigam a Renata, porque vai ter muita coisa boa. Beijo, gente.